Olá, amados, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em teu coração, amém? Eu estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra para o teu coração. Temos vivido aí tempos difíceis, né? E eu quero trazer para você uma mensagem, você que tem andado abatido, angustiado, depressivo, que a palavra de Deus nos dá. Não é uma mensagem minha, mas é uma mensagem do coração de Deus, eu creio, que está no livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo já, e ele vai falar de uma personagem muito interessante da palavra de Deus. Ele vai falar de Ana, que por acaso é a mãe de Samuel, é a mãe de um dos maiores profetas da história. E eu quero que você preste atenção naquilo que Ana está vivendo nesse episódio da palavra. No primeiro capítulo, no verso 9 a seguir, ela diz assim, a Bíblia diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, veja que Ana estava aqui numa condição de amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. No 13 diz: Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois a tua serva, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Amado, nós estamos falando de uma figura muito relevante da palavra de Deus. E também estamos falando de uma mulher atribulada de espírito, de alma, cansada, uma mulher que está ali no seu limite. Talvez, amado, muitas pessoas hoje estão na mesma condição de Ana, por motivos mais variados possíveis. Mas uma coisa que nós precisamos aprender aqui na palavra de Deus com Ana é que, em primeiro lugar, Ana, ela, a partir da perseguição, das críticas, a partir da dura agonia que ela está enfrentando, a Bíblia vai dizer que ela levanta-se e ela vai a Siló. O que significa isso, amados? Ela estava na igreja, ela estava na casa de Deus. Ana aqui está representando o povo de Deus. Ela não foi pedir ajuda aqui e ali para pessoas, para homens, mas ela estava na igreja. Ela estava na presença de Deus. Ela tomou a decisão de ser fiel a Deus. Ela tomou a decisão, amados, de estar no momento onde Deus gostaria que ela estivesse, no lugar onde Deus gostaria que ela estivesse, falando aquilo que Deus gostaria que ela falasse. Nós estamos vivendo um tempo onde a depressão, o suicídio, as doenças de alma, os transtornos têm levado vidas embora.
tem levado vidas, tem levado filhos amados, maridos amados, esposas amadas, tem levado pessoas embora, tem levado a vida das pessoas que nós amamos. E o que eu quero te dizer hoje é que nós precisamos parar com essa história de dizer que a igreja não salva, que a religião não salva. Amados, apegado nessa teoria, e eu não estou aqui afirmando que salva, mas eu quero que você abra o teu entendimento nessa noite para entender que você não está numa igreja significa um conforto para você, porque você muitas vezes não abriu mão para fazer aquilo que Deus está esperando que você faça. O ouvir a palavra, o estar sentado numa igreja hoje é crucial para uma doença emocional, para as doenças da alma irem embora, se dissiparem da vida das pessoas. Não, mas pastora, a igreja não salva, mas você fora dela, você se perde. E o grande problema não está em estar na igreja ou não, está no descomprometimento com aquilo que Deus está esperando das pessoas. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas querem procurar pessoas que digam algo para elas, que atenue, que diminua, que venha aplacar essa dor da alma, que venha aplacar as suas agonias, mas ela não quer estar onde Deus determina que ela precisa estar. Nós temos que parar com essa folia de dizer que Deus está na minha casa, eu tenho Deus. Amados, está fora da igreja de Jesus Cristo, e dizer que está em Cristo é completamente antagônico, é contraditório, não existe essa possibilidade. Porque o evangelho de Jesus Cristo é a igreja atuando na terra. É você lá no domingo ouvindo a palavra que cura, que liberta, que lava, que sara as feridas. Pessoas chegam para nós e dizem assim: mas eu não estou me sentindo bem na igreja. Amados, se sentir bem não é a palavra exata. Porque nós precisamos entender que o nosso comprometimento tem que ser com Deus. E Deus assim deixou a igreja para ser o corpo, a união. Ah, mas lá tem pessoas ruins. Tem. Ah, mas o pastor faz isso ou faz aquilo. Amados, não tem como um pastor, um irmão, uma pessoa, um ser humano de qualquer espécie na face da terra ajudar uma pessoa que não se compromete com Deus. Mas eu sou comprometido com Deus, eu só não gosto de ir na igreja. Então você não é comprometido com Deus. A igreja é a maior demonstração de que nós estamos comprometidos com Deus. É quando você vai lá, você é parte do corpo de Cristo. A palavra de Deus fala de congregar, de estar juntos. O corpo é um só. Um braço, quando é desligado do corpo, ele morre, ele fede. Ele fica doente, ele não tem vida em si mesmo. Assim somos nós, o corpo de Cristo é a igreja. Com todos os defeitos que a igreja tem, meu querido. Se você teve o desprazer de ter problemas numa igreja, isso não define você como filho de Deus. Isso não justifica a tua ausência da casa de Deus. Ana aqui, ela diz que ela foi à igreja, que ela colocou a alma dela derramada na presença de Deus, ela chorou abundantemente. Se você for perceber, Ana não passou nem pelo pastor, vamos dizer assim, que estava na figura do sacerdote. Ela não se preocupou com quem estava ao redor, ela precisava de Deus. E em Deus ela derramou a alma. E mais, ela diz aqui que ela faz um voto com Deus. Ela diz: Senhor, eu quero te dar algo de mim. Eu não quero ficar só nas palavras. Blá, blá, blá para Deus não vale nada, amados. Você vai ver no capítulo 22 de Gênesis a história de Abraão. Abraão sai de uma terra ouvindo a voz de Deus, sem a menor perspectiva, sem o menor entendimento daquilo que ia acontecer na vida dele. Mas sabe aonde ele é chamado efetivamente de pai da fé? É quando ele ergue aquele cutelo para sacrificar o próprio filho. Ali não eram mais só blá blá blá, ali não eram mais só palavras, ali era a demonstração. Deus, eu te amo de fato e de verdade.
Não, mas eu não pude ir na igreja porque eu estava ocupado. Amados, eu vou dizer para você, se você continuar ocupado, Deus vai continuar cumprindo a palavra dele sendo Deus. E na vida daquele que está ocupado com outras coisas, Deus não consegue agir, porque não é que ele não tenha poder para isso, mas ele iria contra os princípios dele. Ana debruça diante dos problemas dela, ela se humilha, ela coloca a dor dela diante da pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, da forma certa, ao ponto dela ser mal interpretada pelo próprio sacerdote. Ele diz: mulher, você está bêbada. Ela disse: não, eu apenas estou colocando a minha alma diante de Deus. E o que foi? O que aconteceu? Ela fazia parte desse corpo, amado. Esse sacerdote, gostando ou não da situação, ele era obrigado a abençoá-la, porque ela estava ligada ao corpo, ela estava ligada, ela estava debaixo dessa cobertura, porque ela estava no templo. Ela estava no lugar onde Deus gosta de habitar, de encontrar com seus filhos. E ali o sacerdote é obrigado a dizer: minha filha, seja abençoada, seja segundo a sua fé, não tenho eu o que dizer. Diante da tua atitude, não tenho eu nada para dizer. Porque, amados, diante de Deus, diante da grandeza da manifestação de Deus, homens têm que se calar. Homens apenas cumprem o chamado. São servos, muitos obedientes à obra de Deus. Mas o teu assunto, amado, essa tristeza, essa angústia, essa depressão, essa vontade de tirar a vida, isso é problema teu com Deus. Não é com as pessoas. Não é com aqueles que você tem culpado. Você tem culpado a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, o teu trabalho, aquilo que tiraram de você. Eu digo para você, a vida não te deve nada, amados. A vida não te deve nada. Saia dessa zona de tragédias emocionais. Vá para o templo, vá para a casa de Deus, vá para o lugar santo onde Deus quer te abençoar. Em nome de Jesus, fica aqui essa palavra. Esteja lendo aí 1 Samuel, enchendo o teu coração dessa verdade, e vai para uma igreja. Vai para a primeira igreja evangélica que você encontrar e peça lá para o teu Deus te trazer para um compromisso real, verdadeiro com Ele. Amém? Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Mary da Igreja Cristã Vida de Guarapuava. Fica aí um beijo no teu coração e estamos à disposição para te ajudar naquilo que for necessário, para te orientar no caminho de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus.